Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Boa noite, galera do História Militar em Debate. Sejam bem-vindos a mais uma gravação conjunta, Arte da Guerra, História Militar em Debate. Hoje com um convidado super especial, Marcelo Favalli aqui, uma grande atração, uma grande honra para nós termos você aqui e com o nosso amigo, nosso comandante Farinazo, né, na ponte, né, com o controle aqui. Vou passar a palavra ao Farinazo para receber o nosso convidado nesse dia tão especial. Farinazo, está contigo, como você diz, está contigo a manobra. Muito obrigado, Cabral. Favalli, bom dia, bem-vindo a bordo aí. Tá? Para quem não conhece, gente, o Marcelo Favalli, acho que pouca gente aqui não tem conhecimento dele, né? É um dos comentaristas internacionais mais experientes e capazes do Brasil. Para quem não conhece, para aquela minoria que ainda não conhece ele, eu queria dizer isso daí. É um dos comentaristas mais capazes do Brasil, uma pessoa com uma experiência fora de série. Favalli, eu queria te fazer uma pergunta. Você cobriu as eleições da Argentina. Você viu, né, por dentro, teve um raio-x, eu lembro, porque eu estava aqui no Brasil, num pool de comentaristas aí trabalhando com você. Eu queria saber o seguinte, passado quase um ano, né, primeiro ano de governo Milei, como é que você está vendo agora a Argentina? Porque, assim, é aquela história, vou fazer a velha pergunta, o copo está meio cheio ou meio vazio? Obrigado pela recepção. Olha, eu queria dizer que boa parte do meu trabalho é balizada aqui pelos notáveis que vocês estão vendo na tela. Eu tenho todos os meus agradecimentos aqui, elogios públicos ao comandante Farinazo, ao professor Ricardo Cabral. Se eu passo, né, o sucesso do meu trabalho passa por essas duas pessoas aqui, que eu chamo de notáveis, que ajudam muito a me brindar com informações e as minhas conclusões. Obrigado mais uma vez pelo convite. Farinazo, vamos olhar aí, você foi preciso na sua medição de tempo. A gente já está batendo um ano do governo Milei e ele recebe, como ele mesmo disse, uma herança maldita do peronismo. Uma situação de uma economia degringolada e, claro, que na campanha, agora depois de um ano eleito, todo mundo criou um juízo de valor do presidente Javier Milei. Ou positivo ou negativo, bonito ou feio, bom ou ruim, certo ou errado. Mas um fato que a gente tem que ser honesto com os fatos é que o Milei jamais foi um estelionatário eleitoral. Ele havia dito na campanha, e ele fez discursos muito duros, sem poupar palavras e adjetivos pesados, em que ele dizia o seguinte: vai melhorar, mas antes vai piorar. A gente vai ter que cortar na própria carne e sentir a dor de um momento de mudança para, num segundo momento, nós termos um resultado positivo. O resultado negativo que ele havia previsto, ele havia ditado, está acontecendo agora. Eu conversei com muitos economistas, não só antes da eleição do Milei, mas principalmente durante a campanha e agora, mais recentemente, depois dele eleito, e passado os 100 dias, os americanos criaram essa conta, né? Os 100 dias depois da posse, vira ali um termômetro. No caso do Milei, foi uma análise muito leviana, porque ele pega uma situação argentina muito ruim e teria muito pouco tempo para fazer mudanças, embora ele conseguiu imprimir mudanças importantes e vencendo um Congresso que é desfavorável a ele. Eu vou falando aqui, vou abrindo uns parênteses, o primeiro é esse. Ele é o primeiro presidente argentino em 30 anos, depois da redemocratização argentina, que não chega na Casa Rosada com maioria nem entre os deputados e nem entre os senadores. A bancada dele era minoria. Então ele conseguiu manobras importantes para passar algumas reformas que serão fundamentais neste segundo momento. Mas falando desse primeiro momento, eu dizia que eu falei com vários economistas, sendo aqui no Brasil, estando eles na Argentina, e eu perguntei sobre uma teoria que existe no conceito da economia, que chama o superávit perverso. Nem todo mundo chegou a essa conclusão e falou, não, Marcelo, ainda não é o chamado superávit perverso. Não é uma nomenclatura minha, isso está na teoria econômica, que é o seguinte: cria-se muitas restrições, quebram-se benefícios sociais. Isso, obviamente, faz com que sobre dinheiro no cofre público. Melhora de um lado,
o governo começa a ter superávit, porque ele arrecada mais do que gasta, mas na outra ponta, a população que passa a ser desassistida pela falta desses recursos começa a sofrer muito. Isso na teoria política, ali numa análise muito rasa, superficial e resumida, é o chamado superávit perverso. Não foi um consenso entre os meus entrevistados de que chegou um superávit perverso, mas de fato houve uma quebra de muitos benefícios sociais que pesavam muito na conta pública, e agora a gente está vendo essa readequação do sistema. Tem alguma coisa que é muito importante que o Milei ainda não alcançou em grande esfera, Farinaso e Ricardo, que são as privatizações. Claro que todo mundo saliva quando ouve a palavra privatização na Argentina e pensa em duas grandes indústrias. Na Aerolíneas Argentinas, que já está sendo caminhada aí para uma boa parte da companhia ser privatizada, e a YPF, que é a Petrobras da Argentina, que além do petróleo tem grandes campos de gás. É muito importante e a Argentina, por conta disso, é um player fundamental na América do Sul para a distribuição de gás. Só que tem problemas judiciais amarrados nos Estados Unidos, porque a YPF já foi privatizada, já foi estatizada, foi reprivatizada entre os peronistas. E a última sequência aí foi no governo da então presidente Cristina Kirchner. E investidores nos Estados Unidos se sentiram prejudicados e entraram com pesados processos. Então, enquanto houver essa amarração judicial, mesmo correndo fora dos Estados Unidos, a privatização fica estagnada. Então, ainda não entrou esse dinheiro pesado no cofre público por conta do Milei não ter conseguido esses compromissos de privatização. Agora tem um negócio. A observância dos mercados internacionais apontam para um grande otimismo aqui no Cone Sul, principalmente entre Brasil e Argentina. Tua pergunta, Farinaso, é para a Argentina, mas depois eu vou só trazer uma boa notícia aqui para investidores no Brasil. Mas falando da Argentina, existe aí uma percepção de um terreno mais fértil para investimento estrangeiro, o que baliza um bom momento para a Argentina, porque ainda entre os peronistas e no primeiro momento do governo Milei, ainda cheio de incertezas, não havia entrada de dólares na Argentina. Isso era um grande problema para a economia. As dívidas externas argentinas são cotadas em dólar, de tempos em tempos cai aí um boleto para a Argentina pagar para o Fundo Monetário Internacional, para outros credores como a China e o Catar, porque depois que a Argentina não conseguiu mais pagar com volume o FMI também diminuiu o fluxo de empréstimo, e aí a Argentina foi bater em outras portas, China e Catar, mas essas dívidas, elas estão baseadas em dólar. Então, precisa entrar dólar para pagar essas parcelas da dívida externa. Com esta visualização de agências de análise de risco, de crédito, dizendo que as notas podem melhorar para a Argentina, o cenário pode melhorar para a Argentina, isso automaticamente inspira investidores, principalmente aqueles mais ávidos por risco, a investir na Argentina. Então, um bom momento para o Javier Milei. Acho que a gente vai ter uma noção exata, comandante Farinato, quando ele fizer metade do mandato, que aí vai ter passado esse primeiro ano muito turbulento que ele havia previsto, num segundo momento, num segundo ano, com talvez essa perspectiva de mais entrada de dinheiro em caixa, ele tenha um melhor momento. Agora eu falei do Brasil, as agências de análise de risco e de crédito, a exemplo da Moody's, aumentaram o grau especulativo não é a melhor resposta, mas aumentaram a nota de investimento do Brasil. Nós estamos na melhor situação desde 2008 de análise internacional. A gente pode voltar a ter a chamada o selo investimento grade. Exatamente. A gente tem uma subida de rate aí, e a gente pode ganhar um selo internacional, achei a palavra que eu estava procurando, chamado grau de investimento. É um selo que os países ganham, dessas agências de análise de crédito. Nós perdemos o nosso desde 2008,
Então a gente está num arco de tempo aí de uns 16 anos sem o chamado grau de investimento, sem esse selo de um lugar seguro para investimentos estrangeiros. A Moody's subiu o nosso rating, a próxima subida é o grau de investimento. A Standard & Poor's também acena para uma concordância da Moody's. Isso pode fazer o nosso 2025 muito bom, porque eu vou amarrar com o que muito provavelmente a gente vai falar aí nos próximos minutos nesse nosso papo, que é uma instabilidade no Oriente Médio que vai acabar contaminando Ásia, Europa, Estados Unidos, e o investidor, ele gosta de segurança. Como a gente está fora desse eixo da crise, ou estamos orbitando esse eixo da crise, pode ser um terreno mais sólido, mais tranquilo para investidores estrangeiros. Então, a nossa perspectiva de investimento de capital estrangeiro é muito boa para 2025. Os senhores aí que têm grandes fortunas, talvez no colchão, já pode ser uma boa expectativa de investimento, senhores. Obrigado, Favalli. Você faz essa análise otimista, inclusive os dados argentinos, né, colocam numa recessão desse ano de 3%, compatível, e o crescimento de 5% para o ano que vem. Aí a gente fica assim, quem conhece um pouquinho de economia sabe que isso é difícil pra caramba, você sair de uma recessão de 3% para um crescimento de 5%, mas dentro da economia e indo para a Europa, para um papo que a gente estava tendo aqui antes de começar a gravação, né, a Europa está um terreno horrível, né? O Reino Unido tem um déficit público elevado, uma dívida pública elevada que já ultrapassa 100% do PIB. O déficit lá está em torno de perto de 5%. A França com um déficit de 8%, né, com também dívida pública já batendo, né, o PIB, mas o grande problema é o motor da Europa. A Alemanha, né, não tem uma dívida, não tem um déficit público muito elevado, a dívida pública relativamente controlada, mas, né, os alemães estão sofrendo depois de algumas decisões que eu reputo desastrosas, como da Angela Merkel ter acabado, né, com a alternativa com a energia nuclear, ter ido, né, buscar energia barata nos russos, petróleo e gás, e depois o Olaf Scholz resolve acabar com isso tudo, sem ter uma alternativa. O resultado está aí, a indústria começou lá na siderurgia e na metalurgia, e isso se espalhou para todo o sistema econômico. Provavelmente a Alemanha entra em recessão esse ano, se não entrar, ela vai estar estagnada, e talvez, se não nesse trimestre, no próximo trimestre. A pergunta é, como você vê essa Alemanha problemática, com crise social, crise econômica, e num governo extremamente frágil, né? E se você puder depois espalhar para o resto da Europa, eu agradeceria. É a mesma coisa que aconteceu na Argentina, entendeu? Em outras circunstâncias. Cabral, vou colocar nas prateleiras certas. Vou começar pela Alemanha, que é o seguinte, é a maior economia da Europa Ocidental, maior economia da zona do euro, você usou um adjetivo perfeito, né? O motor, né, a roda motriz da economia da Europa Ocidental, e passou o Japão como a segunda maior economia do mundo. A Alemanha só perde hoje para os Estados... terceira maior economia do mundo, passando o Japão, que coloca o Japão na quarta economia do mundo, então só perde para Estados Unidos e China nessa ordem. Agora, é o seguinte, com um pátio industrial gigantesco, qualquer pátio industrial precisa de energia. Havia uma opção do desligamento das usinas nucleares. A França, por exemplo, que daqui a pouco eu chego na França, já começa a religar as suas usinas nucleares. A França tem o maior pátio de usinas nucleares da Europa. Estava tudo certo, né? A gente falou no nosso último papo aí do Sobrenatural de Almeida e o Imponderável de Souza, que são os personagens criados pelo Nelson Rodrigues, para dizer que a gente, às vezes, é atropelado pelo acaso. Então, a Angela Merkel teve depois uma decisão política muito criticada, mas quando ela sai muito aplaudida do governo alemão, que foi o seguinte: não adianta a gente tratar a Rússia e a Rússia de Vladimir Putin como um cão raivoso que a gente tranca para fora de casa.
Não é isso que a gente tem que fazer. Vamos trazer ele para perto da mesa do jantar. E aí, do que aconteceu, a Alemanha foi mordida pelo cão raivoso que ela achava que ia ficar ali muito comportadamente à beira da mesa de jantar. Então, sem ou com uma escala muito menor do fornecimento de energia por causa do desligamento ou da desativação das usinas nucleares e principalmente pelo corte do Nord Stream, que era o gasoduto, o oleoduto que vinha direto da Rússia para a Alemanha. Ou seja, as duas pernas da fortíssima indústria alemã foram quebradas quase que de uma vez só. E tem uma outra coisa, né, que é uma escala menor para nós, principalmente nós três que estamos falando no eixo Rio-São Paulo, nós estamos aqui no Sudeste. Quando a gente fala de Europa, a gente não pode esquecer que a energia também é fundamental para a calefação, que não é só um conforto doméstico, é a sobrevivência de pessoas que moram em um ambiente que no inverno chega a dezenas de graus abaixo de zero. Então, isso é uma enorme bola de neve, né? Perdão pelo trocadilho. E quando a gente vier falar aí do conflito Rússia-Ucrânia, não podemos perder isso no nosso radar, que enquanto está esquentando aqui para nós no hemisfério sul, porque nós estamos nos aproximando do verão, lá está esfriando, porque eles estão se aproximando do inverno. E a falta de energia na Ucrânia também vai ser devastadora para muita gente. Mas, ficando na Alemanha, houve ali uma aliança entre Olaf Scholz e Joe Biden. Em algum momento, numa conversa não publicada, vamos criar aqui uma situação imagética, Cabral e Farinaso, que deve ter sido uma ligação telefônica entre o Biden e o Olaf Scholz. O Biden falando, Scholz, vem comigo, vamos fechar as portas para o Vladimir Putin, vamos tentar enforcá-lo com restrições econômicas, só que o Putin, ele sabia disso. Ele se preparou, ele teve um enorme colchão ali para saber da gritaria que seria do Ocidente e, obviamente, as restrições, os embargos e tudo mais. Ele se acolchoou para isso tudo e o resto do mundo, a parte rica, né, o Ocidente da América do Norte e a Europa Ocidental, começaram a ficar desguarnecidos. Eu estava falando dessa ligação telefônica, o Biden para o Scholz, vem comigo, Scholz, vai faltar energia, mas a gente dá um jeito, nem que eu tenha que fornecer para você gás aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um enorme fornecedor de gás, um enorme produtor de gás, só que essa transição, quando você não tem um gasoduto, ela é cara, complicada e perigosa. Você tem que extrair o gás, apertá-lo, jogá-lo numa pressão muito grande para ele ficar liquefeito, você muda o estado da matéria, transforma ele em líquido, põe em navios, porque é mais fácil transportar por líquido, chega lá e tem que desfazer o processo. Sempre que se colocam etapas a mais, o processo fica mais caro. E nesse caso desse tipo de transporte instável, o frete é muito caro, porque a seguradora cobra muito. Então, se formou o caos. Agora, o seguinte, tem uma boia de salvação, ou como eu gosto de falar, na enchente, até graveto vira boia. Nesse caso da Europa, são os nórdicos, que a Finlândia, a Noruega, enorme produtora de hidrocarbonetos, né? Só que tem que fazer a ligação com a Alemanha, que ainda não existe. Tem outros caminhos aí que tem que passar, quer dizer, existe, mas não é tão eficiente quanto era a ligação Rússia para a Alemanha. Resumidamente, Cabral, que você me perguntou a situação da Alemanha, vai ficar complicado daqui para frente. E como nós estamos falando da maior economia da zona do euro, da Europa Ocidental, isso vai acabar refletindo nos vizinhos. Nas teorias de relações internacionais, a gente tem uma anedota que diz, quando os Estados Unidos pegam uma gripe, o resto do mundo sente os efeitos de uma pneumonia. Pega essa frase e aplica ali no microcosmo da União Europeia. Serve para a Alemanha. Então, muitos outros países dependem da tecnologia que vem da Alemanha. E se eles começarem a restringir ou diminuir a produção industrial, vai gerar uma cadeia de desemprego e, em certa medida, um desabastecimento. A França também está longe de estar no seu melhor momento econômico, mas a sua pergunta começava pela
pelo Reino Unido, que aí está em outra prateleira, Cabral, porque é o seguinte, hoje o Banco da Inglaterra, né, que faz às vezes do Banco Central do Reino Unido, o Banco da Inglaterra é muito mais antigo do que a necessidade de uma unidade monetária, né? Então, o Banco da Inglaterra acabou herdando a função de ser Banco Central do Reino Unido. O Banco da Inglaterra, na função de Banco Central do Reino Unido, em 2015, já tinha falado, tudo bem, funções da democracia, vocês querem fazer a consulta do Brexit, vocês querem correr o risco de perguntar à população se eles querem sair da União Europeia e fazermos todo um respeito à democracia, se essa decisão for adiante, se a resposta for positiva, atenção para 4 elementos. Isso, o Banco da Inglaterra avisou em 2014, 2015, reforçou em 2016, quando nós tivemos a votação do Brexit. Vai haver perda de poder da libra esterlina, vai haver queda no padrão de consumo, principalmente das classes média e classe média baixa, aumento da inflação, aumento da taxa de juros e, consequentemente, uma quinta consequência ligada a essas 4, que vai ser uma possibilidade de aumento no desemprego. O Banco da Inglaterra hoje está com a planilha falando check, check, check. E eu avisei, tá lá atrás, eu avisei, né? Ah, mas a gente escolheu sair, beleza. Agora sim, as conversas de bastidor em Bruxelas, capital da União Europeia, oi, tudo bem, União Europeia? Sabe nós aqui do Reino Unido? Será que dá para voltar? Não sei, porque nunca aconteceu isso antes. Alguém que ajudou a formar a União Europeia pediu para sair, agora vai pedir para voltar? Não é tão simples. Mas o Reino Unido, com o agravamento da falta de energia da Europa Ocidental, ainda tem o problema das consequências do Brexit, que foram agravadas pelos 2 elementos que impactaram o resto do mundo. A Covid-19 em 2020, 2021, finalzinho de 2022, e a guerra na Ucrânia, né? Aí nós vamos chegar num terceiro grande elemento dessa globalização, que é a guerra Israel-Irã, dessa suposta resposta que Israel vai dar ao Irã depois dos disparos de 180 ou quase 200 mísseis da semana passada. Vai haver retaliação. Israel não vai deixar isso barato. Agora, aonde vão cair esses mísseis? Isso vai atrapalhar o fluxo de petróleo no mundo. Se acontecer isso, de novo, Cabral, a gente vai ver o chamado efeito dominó. Você empurra uma peça lá na ponta, vem derrubando todas as outras, até a última na fileira, que não tem nada a ver com a primeira, vai cair também. Concordo com você, Favalli. Hoje o preço do petróleo ele foi a 80, né? E agora está 77. Hoje ainda não vi a cotação, mas deve subir um pouquinho. Mas agora vamos deixar com o Farinazzo. Os italianos aqui que conversem, que se virem agora aí. Favalli, eu queria saber o seguinte. Nós estamos a caminho de 3 anos de guerra agora, no dia 22 de fevereiro, se chegar lá, né? Passados quase 3 anos, você acha que a Europa e os Estados Unidos, às vezes a gente já começa a ver uma outra pegada, né? Mas a Europa ela já caiu em si do que é a guerra na Ucrânia, que não vai ser tão fácil derrotar a Rússia, se é que isso é possível, e que essa guerra está gerando consequências econômicas para a Europa bastante desagradáveis. Você acha que o pragmatismo está imperando, começa a imperar agora? Olha, Farinazzo, comandante, eu conversei com outros colegas, analistas internacionais, pessoas que olham especialmente para os cenários de guerra, entre eles o senhor, a gente já teve essa conversa num passado não muito distante, que o desenho é para chamadas guerras infinitas, né, ou guerras infindadas. A exemplo de Coreia do Sul, Coreia do Norte, a tensão constante entre Paquistão e Índia, que em algum momento a vida normal tenha que voltar, né, a rotina acaba se sobressaindo ao estado de guerra, principalmente na Ucrânia, mas que vai ficar esse clima de animosidade, para dizer o mínimo, mas esse estado de guerra, e que não há uma perspectiva de uma solução. Não há. Quer dizer, a Rússia já deixou muito claro, olha, eu por mim acabo a guerra amanhã. Essa meia-lua que eu tomei aí e quebrei toda, ou praticamente toda a ligação da Ucrânia com o Mar de Azov, e as saídas ali
o mar ao sul da Ucrânia ficam para mim, essa meia-lua aí, os Donbasses, né, de Luhansk e Donetsk, que eu quero para mim mesmo, que eu já declarei que são meus, vamos ficar... A Ucrânia passa tudo isso para mim, reconhece o que eu já tenho como ponto pacífico, que é a Crimeia para mim, e tudo bem. A Ucrânia falou, não, de jeito nenhum, né, o presidente Volodymyr Zelensky, não, de jeito nenhum, até porque se eu aceitar uma coisa dessa, pode ser que daqui a pouco tempo a Ucrânia venha, entre e domine o resto. E atenção, os vizinhos aí, Moldávia, que vocês podem ser os próximos, Geórgia, vocês podem ser os próximos nessa mesma metodologia. Agora, falando do que o senhor falou, Farinazzo, comandante Farinazzo, do pragmatismo, uma hora todo mundo acaba sentindo no peso a bigorna da realidade, né? Porque por mais que, vamos defender a soberania entre os países, vamos defender a liberdade, nós precisamos combater as tiranias, e isso na Alemanha tem um peso muito importante, inclusive por toda a legislação construída após o nazismo da Segunda Guerra Mundial, para que não aconteça uma Terceira Guerra Mundial, ou uma volta exacerbada desse nacionalismo que leve para um caminho mais belicoso. Existe esta ideologia, este pensamento, mas nós estamos falando aí de um país que tem na centena do milhar de habitantes, que daqui a pouco vai sofrer com desemprego, vai sofrer com retração da economia, se houver perda do poder de compra do euro, né, por causa da desaceleração do seu principal motor econômico, de novo, é um reflexo mundial o que a gente está sentindo. A gente teve eleições no Reino Unido, tivemos eleições na França. Nesses dois momentos, o discurso de apoio à Ucrânia foram importantes, mas mais importantes ainda eram como gastar o dinheiro público em prol dos nossos nacionais. O Zelensky sabe disso. Neste exato momento, enquanto nós conversamos aqui nessa quinta-feira de outubro, o Zelensky está no Vaticano, de novo, beijando o anel do pescador do Papa Francisco, pedindo, olha, não esqueçam da gente, em qualquer discurso que tenhamos, por favor, vamos não esquecer da gente. E aí ele tem... Claro, é uma mensagem que vai para o cristianismo da Europa Ocidental, mas principalmente, tirando a religião do campo, para os Estados Unidos, que a gente tem duas opções muito claras. Donald Trump já disse, olha, o resto do mundo é problema do resto do mundo. Eu tenho 330 milhões de americanos para cuidar aqui, gerar mais empregos, voltarmos para a estaca do pleno emprego, investimentos internos, tirando Israel, com que nós temos uma relação, nós, Estados Unidos, temos uma relação diferenciada, o resto do mundo é problema do resto do mundo. Kamala Harris já levanta uma bandeira dos democratas, que vamos defender as liberdades e tudo mais, vamos conter os tiranos. No resumo da ópera, Farinazzo, o Zelensky está bem perdido, né? Talvez ele ganhe uma chama, um flame aí de esperança, porque hoje, nessa quinta-feira, 11 de outubro, foi entregue... Perdão, estou falando quinta-feira, hoje é sexta-feira, 11 de outubro, perdão, estou atrasado no tempo, mas foi entregue o Prêmio Nobel da Paz para uma organização japonesa, uma organização civil, que luta pela desnuclearização. Não que a ameaça nuclear, ela existe, mas talvez não seja 100% real neste conflito. Mas como uma mensagem de paz, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, talvez isso dê um contra-argumento para o Zelensky falar, tá vendo, olha, o mundo está pedindo mais paz do que guerra, mas de novo, ele vai cair ainda, comandante, dentro de uma retórica, dentro de um discurso. Em modelos práticos, ele está ganhando uns aviões de vez em quando dos Estados Unidos, uns tanques que vêm da Europa, mas está retardando os russos um pouco. Aí é uma pergunta que eu faço aos senhores que têm um entendimento muito melhor do que eu dos mapas de guerra e das trincheiras. Conforme vai chegando o frio e unidades de produção de energia na Ucrânia foram severamente atingidas, então os blackouts passaram a ser uma realidade
ou foram até um tempo atrás na Ucrânia, e agora com a chegada do inverno e na virada do ano, é um período em que o inverno é muito rigoroso naquela parte da Europa, a gente vai ver uma população que vai sofrer bastante, não só com falta de calefação, de energia elétrica para acender uma lâmpada em casa. Eu nem vou falar que isso vai afetar a indústria da Ucrânia, porque ela praticamente não existe mais, né? A última contagem que eu tinha visto já se falava em quase 50% da infraestrutura da Ucrânia devastada. Não estou falando só das indústrias que foram demolidas, estou falando de estradas que foram bombardeadas, o sistema férreo, os portos estão praticamente tomados pelos russos, e aqueles que não estão muito debilitados, a exemplo de Odessa. Odessa ainda não foi tomada pelos russos, mas o fluxo ali de carga é muito pequeno, são necessários acordos internacionais, né, uma liberação para garantir um fluxo de distribuição do rico substrato que sai da Ucrânia, que são as matérias-primas para fazer fertilizantes. A indústria naval, o que não foi destruída, está dominada pelos russos. Então nem dá para falar que essa falta de energia elétrica, de calefação, vai atingir a parte industrial da Ucrânia, porque ela praticamente foi resumida a escombros. Agora nós estamos falando do sofrimento da população civil, que ainda tenta retomar alguma coisa parecida com a vida normal. Se vierem a diminuir sensivelmente as ajudas para a Ucrânia vindas da Alemanha, que aparentemente não vai conseguir sustentar isso, porque tem que se preocupar com a própria economia, resposta à sua pergunta, comandante, o pragmatismo, e se Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos, aí acabou. Aí eu acho que o Vladimir Putin pode fazer o que ele já fez outras vezes, ordenar principalmente os militares de mais alta patente, já prepara a farda para o nosso desfile da vitória. Claro que tem muita coisa a acontecer, né? Os senhores sabem sobre estratégia de guerra muito, muito melhor do que eu, até porque eu pergunto aos senhores nesses cenários, mas a dificuldade do avanço quando tem neve, o terreno enlameado, porque a gente já viu nos últimos 2 anos, mas a capacidade de resposta dos ucranianos, ela está hoje muito mais baseada na criatividade. Como assim criatividade? De pegar esses drones que a gente compra para brincar com as crianças, de tirar foto, eles adaptam para granadas, né? E isso tem mudado um pouco antes da guerra. Você pega um produto barato, né, num cenário de guerra, é irrisório esse preço, e faz disso uma arma importante. Mas tirando esse fator da criatividade, olhando no grosso, o Zelensky está num atoleiro e ele sabe. Por isso que ele fica mais tempo fora da Ucrânia do que dentro, pedindo essa ajuda internacional. Hoje ele teve que apelar até para o Papa. Agora, no final do mês, a gente não sabe, que depende das condições climáticas, mas com certeza, ali a partir de 15, 20, começa a Rasputsia e vai até o início do inverno, né? Bem, você falou das eleições americanas, Favale, e aí eu coloco para você aqui uma questão. Está no Photoshop, né? A diferença de Kamala Harris e o Donald Trump está ali a gente olha, está na margem, como a gente costuma falar, está na margem de erro, né? Margem de erro, e hora um está à frente, outra hora não está. Eles estão disputando duramente os swing states, né? E como é que você está olhando essa eleição, o quadro que se apresenta, como é que você está vendo isso, meu amigo? Se os senhores encontrarem alguém que disser, olha, vai dar Kamala ou vai dar Trump, é mentira, é chute. Aí quem fizer a aposta tem 50% de chance de ganhar, não dá. Outras eleições já foram muito apertadas, Cabral, mas essa em especial é muito sui generis, é muito difícil de fazer uma perspectiva. Quando Al Gore, inclusive as emissoras americanas, a CNN americana deu Al Gore, nas nossas projeções, eleito presidente, a diferença era muito pequena, houve uma margem de erro compreensível, e no final, depois de recontagem e tudo mais, a vitória foi dada para o George W. Bush.
De novo, só para colocar todo mundo na mesma página, a gente está falando com uma audiência muito qualificada, acho que todo mundo sabe disso, mas só para deixar todo mundo ali nos mesmos parágrafos, o método eleitoral nos Estados Unidos é diferente do nosso. Então, Al Gore teve a maioria dos votos absolutos, mas perdeu em estados que têm um maior valor numa contagem dos chamados delegados, que é o mesmo número dos deputados federais no Congresso americano. Ou seja, estados mais populosos, eles valem mais nessa contagem. Então tem essa conta dos delegados. Al Gore teve maior número de votos absolutos, mas não ganhou. Hillary Clinton teve maior número de votos absolutos e não ganhou, perdeu para o Donald Trump. Pode ser que aconteça da mesma maneira. Então, a pesquisa eleitoral americana, obviamente, leva esse diferencial, leva essa variante na equação, mas ela é mais difícil de acertar. Hoje, tem um site que eu gosto muito de seguir, que ele é um agregador de pesquisas, chama 538, que faz menção ao número de deputados federais, né? Eles chamam de congressistas, né? Da House of Representatives, a que a gente chamaria de Câmara dos Deputados. O 538, ele agrega todas as pesquisas feitas e faz um cálculo de uma média ponderada. A Kamala Harris está a 2 até estava olhando antes de começar, vou só olhar aqui de novo para dar a 2,4 nessa chamada média ponderada, dentro do que você falou, Ricardo Cabral, dentro da margem de erro. Mas de todas as pesquisas que o 538 leva em consideração, eu estou falando que são mais de 20, só tem uma em que o Donald Trump aparece na frente. Todas, a Kamala vence um pouquinho, mas, de novo, é dentro da margem de erro, tem que levar em consideração o peso dos estados e outro fator. Aqui, as pesquisas têm uma margem de acerto mais fácil, porque tem um diferencial a menos. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Ele acontece numa terça-feira, como manda a Constituição, já é inverno. Então, às vezes, o eleitor é abordado no meio da rua, fala, não, eu vou votar nos republicanos, vou votar nos democratas. Ele até confessa o seu voto mais sincero, mas no dia ele não foi, porque ele não é obrigado a ir. E isso vai contaminando o resultado da pesquisa. Então tem essa variável. E eu sempre lembro de uma terceira variável, que a gente não tem isso no nosso inconsciente coletivo, porque no Brasil não funciona assim, mas é mais um dificultador nos Estados Unidos. O americano não tem título de eleitor. Toda eleição ele tem que procurar o que aqui nós chamaríamos de justiça eleitoral, cartório eleitoral, junta eleitoral, e se registrar para aquela eleição. Então, para também, alguém é abordado na rua, fala, não, vou votar na Câmara, vou votar no Trump, e não se registrou, não foi votar. Então, as pesquisas até podem apontar para um norte, mas o resultado tem que levar em consideração essas variáveis. E como está tudo muito apertado, muito justinho, pequenas variações aí podem fazer a diferença. A gente falou isso no nosso último vídeo. Agora, Cabral, é óbvio, né? Nós analisamos, são 50 estados americanos, os americanos gostam de dizer isso, são 50 eleições diferentes, porque você tem que conquistar o coração daqueles moradores daquele estado. Tem o chamado The Winner Takes It All, ou seja, o vencedor pega todos os delegados, com exceção a 2 estados, Maine e Nebraska, porque os estados decidiram que não é assim, eles dividem. Então, se o Trump tiver 60% dos votos, são 4 delegados, um fica com 3, outro fica com 1. Eles fazem ali uma contagem de proporcionalidade. Mas são estados pouco populosos em comparação com o Texas, com a Califórnia, com Nova York. Eles valem menos nessa contagem, então não quebra muito o balanço. Mas são 50 eleições diferentes em que os candidatos têm que conquistar ali a maioria dos votos naqueles estados. E aí, obviamente, desses 50, a gente tem que olhar, nesse ano são 8, chamados swing states ou estados pêndulos, estados que balançam, porque é o seguinte, a Califórnia, democrata, os texanos, republicanos, os nova-iorquinos são democratas. Então, a gente já meio que começa a eleição sabendo de um desenho clássico. Agora, tem estados que variam e valem bastante pontos nessa contagem de delegados. Esse ano se identificaram 8. Tem o Rust Belt, o cinturão da ferrugem, de onde
gerou muito, onde o desemprego cresceu muito nos Estados Unidos, com o esvaziamento da indústria, principalmente automobilística, né? Detroit, que já foi a cidade mais rica dos Estados Unidos, virou quase uma cidade fantasma, está voltando um pouco, um crescimento, mas muito, muito longe do que já foi um dia. Então a gente tem que considerar Wisconsin, Pensilvânia, pega a Pensilvânia, que eu vou voltar especialmente na Pensilvânia. Wisconsin, Minnesota, Pensilvânia, no chamado Rust Belt, que fica ali nos arredores dos Grandes Lagos, já é muito perto do Canadá, e ao sul, o Sunshine Belt, o cinturão agrícola. Aí você tem Arizona, que a gente tem que olhar, Novo México, e mais para cá, Geórgia, Carolina do Norte. Então a gente tem que ver como é que o cinturão agrícola vai se comportar e como o Rust Belt vai se comportar. Por isso que o Joe Biden, ainda enquanto candidato, já meio combalido por causa da idade, ele foi fazer algo que nenhum outro presidente americano tinha feito na história, que é participar de um piquete de greve da indústria automobilística, porque os democratas sabiam que tinham que abraçar carinhosamente os trabalhadores que ficaram desempregados, com promessa de que vai melhorar. Só que o Trump também tem feito promessas muito mais sólidas de geração de emprego. E aí eu chego na Pensilvânia. A Pensilvânia é um estado que vive do hidrocarboneto americano, da extração do petróleo, do gás e do carvão. É que do carvão também sai algo que se tornou mais valioso para os Estados Unidos nos últimos anos, que é o chamado óleo do xisto betuminoso, que é um tipo de óleo, é um tipo de petróleo impregnado na pedra que é possível fazer essa extração. Aí também tem duas leituras. Os republicanos querem muito esse investimento chamado fracking, aparece muito nos discursos, né? Você joga água em alta pressão, fracking, fraturamento, você fratura essa pedra esponjosa, como a água e o óleo não se misturam, a água expulsa o óleo e a indústria capta esse óleo. Os republicanos, Donald Trump, né, melhor dizendo, tem dito que vai investir muito na indústria petrolífera, vai investir muito no fracking, e essa palavra bate no coração de quem mora na Pensilvânia, porque se isso for de fato acontecer, no dia seguinte começam a ser gerados empregos. Quando se investe em infraestrutura e nas indústrias de extração, é necessário contratação de muitas pessoas e muitas pessoas de baixa formação, ou seja, operários. Aí eu estou falando de classe média baixa, que são sempre os mais afetados por qualquer crise. Quando você fala em inflação, quando você fala em alta taxa de juros e desemprego, a taxa, né, a faixa da população mais atingida é a classe média baixa. Então, quando um candidato vem falar, eu vou investir num setor que vai contratar no dia seguinte, isso causa aí um alento muito confortável no coração de quem quer ouvir esse discurso. Já os democratas falam, não, tudo bem, a gente não é contra o fracking, a extração do xisto betuminoso, mas isso tem um impacto ambiental, porque pode haver contaminação do lençol freático. Então os democratas querem fazer isso em menor escala. E teve um discurso recente da Kamala Harris dizendo o seguinte, gente, a gente tem que escolher, ou a gente investe muito nessa extração desse tipo de petróleo, ou a gente corre o risco de grandes áreas urbanas, e ela falava especificamente da Pensilvânia, daqui 20, 30, 50 anos, perder a capacidade de extrair água potável. Então tem que fazer um balanço. Então é o seguinte, né? A gente falou aqui de Argentina, estamos falando de União Europeia, onde houve eleições recentes, por exemplo, na França. O Olaf Scholz também é um político relativamente recentemente eleito. Eu estou fazendo essas diferenças porque é o seguinte, senhores, eleitor é igual no mundo inteiro. O eleitor sempre vai votar com a parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso. Então, quando você escuta algo que vai melhorar a sua vida, isso atrai muito a atenção do eleitor. E nós estamos aqui numa eleição par e passo ali, cabeça a cabeça, nessa reta final são 3 semanas, um pouquinho mais de 3 semanas para a eleição, né? Então qualquer voto, qualquer diferença vai contar, e
os indecisos, que já são menos de 10%, são esses que vão definir, né? Então, cada detalhe no discurso pode trazer uma parte desses indecisos. A diferença entre os dois é justamente essa, Cabral. Investir. Claro, existem outras diferenças, mas falando nesse aspecto que nós estamos dizendo, o Donald Trump querendo investir muito na indústria petrolífera e os democratas ainda segurando essa bandeira da transição verde, da green economy. Agora, se os senhores me permitem, quero conectar com Israel versus o Irã, passando por Joe Biden, que eu confesso que eu ainda não entendi aonde o Joe Biden quis chegar numa declaração que ele deu entre sexta e sábado. Que eu não sei, né? Tudo bem que ele está já, como nós analistas internacionais chamamos de pato manco, né? Desculpa pela expressão jocosa, tenho o maior respeito pela biografia do Joe Biden, 60 anos de vida pública no Congresso, presidência, vice-presidente. Ele sabe como funciona a máquina política, ele entende do micro e da macroeconomia. Agora, ele disse o seguinte, perguntado por repórteres que estavam esperando ali no que a gente chama da fila do gargarejo, né? Passa ali um político, alguém importante, você estende o microfone e fala qualquer coisa aqui, estamos esperando uma declaração, presidente. Quando ele perguntado sobre a guerra, né, entre Israel e Irã especificamente, depois do ataque de Israel, e o que é muito, muito, muito provavelmente a resposta de Israel, e pela conexão entre Israel e Estados Unidos, a gente sabe que Israel informa os Estados Unidos dos seus passos para, inclusive, pedir ajuda quando necessária, militarmente falando. O Joe Biden diz o seguinte, olha, nós americanos, nós Estados Unidos, não concordamos, não aprovamos e não apoiamos nenhum ataque a nenhuma instalação nuclear do Irã, porque isso pode causar um impacto, inclusive de resíduo tóxico que fica na atmosfera milhares de anos, ponto. Mas tudo bem para nós, Estados Unidos, não há nenhuma objeção da nossa parte atacar os poços de petróleo ou sistemas de extração de petróleo, a indústria petrolífera do Irã. Tá bom. O ouvinte mais desaviesado deve falar, mas tudo bem, o Irã faz parte de uma trinca dos 3 países mais sancionados do mundo, principalmente pelos Estados Unidos e, segundamente, pela União Europeia, junto com Coreia do Norte e Cuba. O Irã não vende petróleo para os Estados Unidos. Então, o Joe Biden dizendo o seguinte, não, pode atacar a indústria petrolífera do Irã, que isso não me incomoda. Não te incomoda diretamente, mas indiretamente isso vai criar, de novo, a chain reaction, reação em cadeia, a história do dominó. Porque a China, e vamos lembrar do nosso mundo muito globalizado, e a maior relação comercial da história da humanidade é entre Estados Unidos e China, né? Essa transação comercial, ela está na casa do $1 trilhão anualmente, a China compra muito do petróleo do Irã. Então, vamos supor esta hipótese. A indústria petrolífera do Irã destruída ou severamente atingida. Eu não vejo, e ninguém vê, obviamente, a China falando, olha, perdemos um importante fornecedor nosso de petróleo, que é o Irã, então nós vamos desligar parte da nossa indústria, vamos diminuir o consumo, vamos adiar a nossa grande ambição de sermos a maior potência econômica do mundo ainda no século XXI. Não. A China não vai fazer isso. Se ela perde um fornecedor que é o Irã, ela vai bater em outras portas. No Catar, na Arábia Saudita, que fornecem petróleo para os Estados Unidos. E fornecem petróleo para muitas partes do mundo. Voltando à teoria básica da economia, vai mudar o eixo de oferta e procura do petróleo, que é uma commodity que todo mundo precisa. Vai ter um impacto enorme no preço do petróleo. Cabral lembrou aí da subida do... Cabral, o Joe Biden fala isso na sexta, repete no sábado, na sexta o petróleo sobe quase 6%, só por causa dessa frase do Joe Biden. Continua subindo pelo risco de acontecer aquilo que ele falou. Para nós, Estados Unidos, tudo bem. Se acontecer de fato, a gente vai ter um disparo, né? Skyrocket, como dizem os americanos, de o preço do petróleo.
E aí isso gera uma consequência mundial. O petróleo serve para tudo quando você fala de produção, de logística, de abastecimento. Então, o pãozinho que você vai comprar aí na sua padaria preferida no Rio de Janeiro, ou o comandante Farinazzo, o seu cafezinho que ele gosta de tomar ali na Paulista, vai ficar mais caro. Isso vai ter uma reação internacional. Agora, o Joe Biden falar isso, eu não sei onde ele quis chegar. Vocês têm uma mensagem subliminar, porque é o seguinte, a gente chama ele de pato manco, né? Não é que ele está no final da presidência, não é que ele está no final do mandato. No caso dele, especificamente, ele está no final da vida pública. Depois ele vai se aposentar, né? Então, mas ele ainda é o presidente do grande hegemon do século XX, XXI. Então, qualquer citação que ele faça tem um efeito global. Onde que ele quis chegar dizendo, não, tudo bem por nós bombardearem as instalações petrolíferas do Irã, não tenho a menor ideia. Saindo um pouco do petróleo, quem tem o mapa mundi na cabeça e o Irã, a posição ali no Golfo Pérsico, que depois faz uma alça para a Península Arábica e sobe ali em direção ao Canal de Suez, que é a conexão entre os grandes produtores de petróleo e os grandes centros consumidores, que é no Mar Mediterrâneo e depois no Atlântico, uma guerra ali, né, um bombardeamento das instalações petrolíferas, não afeta apenas a produção de petróleo, afeta também rotas comerciais, ou seja, é um caos instaurado quando a gente fala de comércio internacional, de relações, desse mundo globalizado. De novo, resumidamente, não sei onde o Biden quis chegar. Meu amigo, agora vamos ver. Farinazzo, hoje teve, o Ansarallah atacou 2 petroleiros. E aí, meu amigo Farinazzo? Farinazzo pensativo da pergunta. Eu queria saber do Favalli 2 coisas que são muito importantes, assim, seja quem for o governo dos Estados Unidos. Essas coisas, porque afetam não só a vida americana, mas o resto do planeta também. Favalli, como é que você vê no caso de um e de outro, de Trump ou de Kamala, que pode dar qualquer um, né? Com relação a protecionismo, ou seja, taxa de produtos chineses, etc., e desdolarização? Porque são 2 coisas que estão no horizonte. 2 elefantes que estão na sala, a gente não consegue. Como é que você vê um e outro encarando essas... O Trump já falou que ele vai sobretaxar os produtos chineses, etc., etc., e ele vai perseguir quem desdolarizar, né? A Kamala é meio reticente nesse sentido, mas eu queria a tua visão. Vamos lá. De novo, a gente começou falando de Argentina e da cobertura que eu fiz diretamente de Buenos Aires. Comandante, eu cubro eleições há mais de 20 anos, seja no Brasil, em menor escala, porque eu sempre me dediquei ao cenário internacional. Eu fui 10 vezes à Venezuela, muitas vezes ao Peru, à Bolívia, observei muito de perto as eleições na Europa, nos Estados Unidos, agora em 3 semanas vou cobrir profundamente a eleição dos Estados Unidos, e mais recentemente, como o senhor mesmo lembrou, na Argentina. Candidatos, não interessam em que estados nacionais eles estejam, você tem a persona, que é dividido entre 2 personagens, o candidato e o político eleito. Em alguns aspectos, o candidato e o político eleito, eles vão para caminhos diferentes. Eu vou voltar ao Javier Milei, eu ainda vou dar ao Javier Milei a presunção de inocência. Mas vou fazer um comentário aqui, já que só estamos eu, os senhores e mais algumas milhares de pessoas assistindo, só entre nós aqui, é o seguinte, eu vou fazer uma interpretação leviana da minha parte, eu vou assumir. Mas não é uma crítica ao Javier Milei, mas vamos nos apegar aos fatos, né? O Javier Milei usou uma propaganda muito forte dizendo o seguinte, eu vou fechar o Banco Central da Argentina e eu vou dolarizar a Argentina. Ele pode fazer isso? Pode. Vai precisar do Congresso? Vai precisar do Congresso. É possível que ele faça isso? É pouco, quer dizer, é possível que ele faça? É provável que ele faça isso? É pouco provável. Eu só tenho um argumento para contradizê-lo. Embora a economia da Argentina esteja muito combalida, muito diferente do que foi há 100 anos, quando a Argentina era o maior país do mundo economicamente falando, a Argentina ainda pertence ao G20, que é ali o grande grupo de
tomadores de decisão do palco internacional. Não tem nenhum país do G20 que não tenha Banco Central. Quando você acaba com o seu Banco Central, você acaba com a sua autonomia monetária. Você abre mão de ter uma política monetária. Ah, eu vou adotar o dólar. Aí você vai precisar de um outro centro de produção de moeda que não é o seu, o que é relativamente arriscado. Ah, mas El Salvador fez isso, o Panamá fez isso. Não dá para comparar a economia el-salvadorenha e nem panamenha com a Argentina. Nem tamanho territorial, em quantidade de população, né? Então, outros exemplos de dolarização, talvez eles não entrem dentro da comparação da Argentina. É possível? É possível. É provável? É pouco provável. Mas na campanha, Farinazo, isso foi muito importante para a construção do personagem candidato Javier Milei. O político eleito escorrega quando ele é perguntado a respeito. Não existe nenhuma sinalização que ele venha fazer isso. Isto posto, vamos a Donald Trump. Ele fala o seguinte: eu vou sobretaxar em 60% as importações chinesas. Eu não consigo mensurar a quantidade de empresários americanos que não estão dormindo se isso vier a acontecer, né? A começar pela Ford. Por que eu estou usando o exemplo da Ford? Porque é uma das grandes montadoras, uma das principais montadoras dos Estados Unidos, produz o veículo que é mais vendido dentro do território americano, que são aquelas caminhonetes da série F, e que na pandemia você tinha longas linhas de montagem que estavam paradas, o carro todinho montado. Faltava uma pecinha desse tamanho aqui, que era um supercondutor, um microchip que vinha essencialmente da Ásia, em especial da China e de Taiwan. Que por mais que a F1000 lindona, toda montada, aquele carro já estava vendido, a concessionária já tinha faturado aquele carro, faltava uma peça que controlava todo o carro. O consumidor até podia falar: não, eu já paguei, eu estou precisando, me manda a caminhonete sem a peça. Não dá, senhor consumidor, porque o carro nem liga. O senhor não vai conseguir fazer nada, nem no sistema de estabilidade, que é sofisticado, nem dá a seta para a esquerda. Não dá, eu preciso de uma peça. Né? Usando a mesma lógica, não estou dizendo que os carros vão ser desabastecidos, mas olha a quantidade de outros produtos que entram de alto valor agregado, que vem da China e entram nas linhas de produção dos Estados Unidos. Agora acho que mudou, mas antigamente quem comprava um iPhone vinha ali na parte de trás escrito assim: Developed in Cupertino, Califórnia, Assembled in China. Quer dizer, produzido na cidade de Cupertino, na Califórnia, produzido intelectualmente na Califórnia, mas ele é montado na China. Então, a relação entre os dois países, repito, é a maior já encontrada na história da humanidade. Ah, mas peraí, você está comparando os impérios romano, otomano e Gengis Khan, o valor do dinheiro era outro. Tudo bem, dadas as devidas proporções, não há registro de uma relação entre dois estados-nação cuja dependência de um do outro chegue na casa do $1 trilhão, mesmo aplicando a proporção e as inflações ao longo das décadas e dos séculos. Voltando, onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando aqui? O Trump prometeu, mas será que ele vai cumprir? Aí é uma aposta cara, porque os 4 anos do primeiro governo Trump, ele também ficou famoso por não ser um estelionatário eleitoral. Ele falava e cumpria. Só que essa aposta, comandante, eu acho que é muito cara. E o Trump, ele como antes de ser político, ele é um empresário, um magnata, um cara dos negócios. Ele sabe que no mundo dos negócios e nas relações internacionais, isso é previsto pelos acordos entre os países, nas cortes de arbitragem da Organização Mundial do Comércio, que é o seguinte: a reciprocidade. Estados Unidos, vocês estão sobretaxando o meu produto chinês em 60%, vou aplicar a mesma medida. Só que aí a gente tem que ver as vantagens de um lado e de outro, porque a China pode ir buscar outros fornecedores, além dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm a mesma gama de fornecedores do que se a China parar de enviar ou de vender para os Estados Unidos.
Este discurso, claro, de novo, entra no coração daqueles que estão pensando o seguinte: nossa, ele vai sobretaxar os chineses, mas não é uma sobretaxa de 1%, 2%, 5%, 10%. Ele promete sobretaxar o mundo inteiro em 10% e a China em 60%, que é justamente para forçar um crescimento da indústria nacional dos Estados Unidos. Se a China fizer a mesma coisa, vai cutucar um calcanhar de Aquiles da China? Vai, mas em outras proporções. Os Estados Unidos, em muitos aspectos, são bastante dependentes dos Estados Unidos. A China depende dos Estados Unidos? Depende, sim. Então, os Estados Unidos dependem mais da China do que vice-versa. E aí o Brasil está aqui, ó, só observando, porque se a China diminuir a compra, por exemplo, de grãos e de proteína animal dos Estados Unidos, por conta dessa resposta à sobretaxação, pode vir buscar o que está faltando no Brasil. Pode ser ali um investimento importante para a gente. Já a Kamala Harris não tem falado nesse mesmo aspecto. Existe um incentivo de uma produção maior, de aumentar a indústria, principalmente da indústria da construção civil, de casas, e aí o Brasil também pode ganhar vendendo mais ferro e aço e alumínio, que é o segundo produto, a segunda gama de produtos que a gente mais vende para os Estados Unidos. Primeiro é petróleo e derivados de petróleo. Segundo, são esses produtos semi-acabados, né, aço, alumínio e ferro. E em terceiro, aviões da Embraer. Então, a Kamala Harris incentivando a indústria do real estate, imobiliária, a indústria de construção de casas para a população que não tem esses recursos, pode ajudar o Brasil. Se a China responder à sobretaxação do Donald Trump, o Brasil também pode ganhar fornecendo à China o que eles deixariam de comprar dos Estados Unidos. Mas aí a grande interrogação, comandante Farinazzo, é se o Trump vai pagar essa aposta. É muito alta. É como no jogo de pôquer ou nas roletas, né? O all-in. Eu vou pegar todas as minhas fichas e vou empurrar num número só. Se ele vai fazer, não sei. O Javier Milei ainda não fechou o Banco Central, não dolarizou a Argentina. Muito obrigado. Bem, obrigado. A gente tem... Obrigado, a gente está aqui com 1 hora de live. Né? Farinazzo, o que você acha da gente colocar para o Favale encerrar falando sobre esse conflito palestino-israelense? Porque a Bloomberg ontem deu o Peskov já tinha falado que essa guerra pode explodir numa guerra regional, e a Bloomberg, a notícia de ontem da Bloomberg chama atenção. Pode ser o estopim de uma guerra mundial. Né? A gente está com 1 hora de pouco de live, aí se você puder já encerrar falando sobre esse conversa, o que falta, né, para a gente bater toda... O que você acha, Farinazzo? Quer melhorar a pergunta? Não, é isso mesmo. Pode ir. Olha, senhores, eu estudei jornalismo e estou dentro da imprensa há uns 27 anos, mas depois eu fui estudar as relações internacionais e depois da graduação, mestrado, as minhas especializações, eu fui para um campo de diplomacia e discussões de paz. Eu sempre gosto de citar o Francis Fukuyama, que é um analista e é um filósofo contemporâneo. O seu principal best-seller é The Last Man and the End of the History, O Último Homem e o Fim da História. Tem uma versão em português. Não é todo mundo que concorda com o Fukuyama, mas eu tenho uma fé, é quase que uma crença espiritual, né, no que ele fala do seguinte: a perspectiva de uma terceira guerra mundial é muito pequena, quase nula, tange a zero, por conta das relações entre os países, disso que eu estou falando, né, da dependência comercial dos países, das relações que se construíram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ele nunca disse, nas suas obras, o Fukuyama, que estaríamos em um período de paz absoluta. Ele sempre falou das chamadas guerras assimétricas. E aí a gente viu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, mais recentemente a Rússia contra a Ucrânia, a teoria dele bate, né, que você vai ter um Estado maior do que o outro se impondo por uma imposição política. Mas nem sempre o pequeno perde, né? A gente viu isso no Vietnã e a gente vê a resistência dos ucranianos. Uma guerra regional que possa escalar para uma guerra mundial, Cabral, eu acho que é muito possível,
mas uma guerra mundial de múltiplos atores divididos em 2 eixos, eu acho isso muito pouco provável, porque aí nós teríamos enormes períodos de recuperação, se é que a recuperação seria possível. Tem um livro recente que fala sobre o que seria uma guerra termonuclear. As previsões matemáticas, e elas foram elas foram reapuradas, essas previsões matemáticas, por causa da inteligência artificial, que consegue fazer projeções mais exatas, é esse chamado inverno nuclear, esse caos nuclear, que no intervalo de poucos anos, o uso entre as grandes potências nucleares se disparando e detonando as suas ogivas, é assim, o número é catastrófico para dizer o mínimo. É algo assim de eliminação de 85% da vida no planeta. Não pela detonação em si, mas sim pelos os resíduos e os problemas que isso geraria na atmosfera a curto e médio prazo. Então, a ameaça nuclear, todo mundo, é um exagero, claro, mas muita gente tem as bombas atômicas por um elemento de dissuasão, né? Eu tenho, você tem, é melhor a gente não se atacar. Isso é algo que se arrasta desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria se baseava bastante nisso. Em algum momento, grandes players vão puxar um freio de mão. E a gente não pode esquecer da China. A China tem essa ambição. O presidente Xi Jinping já foi eleito, reeleito e reeleito, porque ele provou que ele está colocando essa grande ambição chinesa em marcha, que é tornar a China o grande hegemon do século XXI, a principal potência em todos os sentidos, econômica, militar e de influência política, superando os Estados Unidos. E para que isso aconteça, o The Road and the Belt Initiative, a chamada Nova Rota da Seda, tem de estar funcionando plenamente, que é a maior obra de infraestrutura que se tem ideia na história da humanidade de novo. Parece que eu estou exagerando, mas não é. Ela já tem pronta 32 pontos de entrepostos, isso é só o começo. Uma guerra mundial levaria isso à estaca zero, né? Então a China, que tem muito poder, muita influência, e hoje compra o petróleo iraniano, é um fator de dissuasão dos iranianos. Compra o petróleo dos russos. Tem um elemento de dissuasão, de dissuadir os líderes de irem às últimas consequências. Pode ser um grande fiel da balança, por incrível que pareça. Por mais que a China ameace invadir Taiwan, que aí é um problema quase íntimo deles, os chineses hoje são um grande elemento de dissuasão. Não façam isso, porque aqui no banquete mundial sou eu que estou sentado na cabeceira do mundo dos adultos. Então, toma cuidado. Vai haver uma resposta de Israel? Vai ser a menor sombra de dúvida. Por que não aconteceu ainda? São 2 feriados judaicos agora nessas semanas, né? O Ano Novo e o Yom Kippur, né? Talvez eles respeitem isso. Proteção redobrada, se é que é possível dizer isso, em Israel, né? Que já está mais de um ano em estado de guerra. Por conta do Yom Kippur, né? Eles já foram vítimas, né, de atentados, de ataques em outros momentos da história durante o Yom Kippur. Vai haver uma resposta, tem um apoio logístico, pelo menos pequeno, dos Estados Unidos, que já liberaram 5.000 soldados para um apoio logístico. Vira e mexe, eles mandam ali um porta-aviões. Os britânicos mandaram tropas para o Chipre, também em apoio a Israel, mas aí são mais uns elementos de calmaria do que de pressão à guerra. De novo, aí eu vou usar a expressão que nós, analistas internacionais, mais gostamos. É possível ter uma terceira guerra mundial? É possível, mas eu ainda acredito, dentro desse cenário, que é muito, muito pouco provável. E para encerrar, meus amigos, eu vou citar Aristófanes, que não foi filósofo, ele foi um dramaturgo grego que 500 anos antes de Cristo escreveu uma peça intitulada O Grande Deus Chamado Dinheiro, né? A gente não pode esquecer que, assim, o poder de compra da China manda em muita coisa. A ambição da China de criar essa logística planetária manda em muita coisa. E aí, Farinazo, vou voltar no parágrafo anterior,
se o Donald Trump quiser enfrentar esse gigante, né, não é mais um tigre asiático, já é um dragão, ele vai ter que pensar duas vezes nos tais 60% de sobretaxação. O que eu quero dizer é o seguinte, a China não é de hoje, é um elemento muito importante para a gente entender a geopolítica, e vai continuar sendo durante um bom tempo. Muito obrigado, Favalli. Obrigado, Favalli. Pô, Farinazo, 1h10 de live aqui, acho que a gente já bateu, sugamos tudo do Favalli, pegamos tudo que a gente podia. E aí, meu amigo? Para as pessoas um panorama estratégico de para onde está indo o mundo, né? Porque o mais importante é o big picture. Se as pessoas não entenderem o big picture, são poucas, é duro você ter os dados concretos para mostrar realmente o big picture. Mas eu acho que você foi brilhante, Favalli. Imagina. Só cheguei até aqui por causa de pessoas como os senhores. E os senhores sabem disso, isso não é nenhuma bajulação. Faço públicos os meus elogios. E eu acho que é isso. O conhecimento aqui que a gente divide, o conhecimento, ele só vale se ele for compartilhado. Você pegar como uma obra-prima de Leonardo da Vinci. Se o da Vinci não colocasse em exposição a Mona Lisa, a gente nunca entenderia as razões do Renascimento. Se ele tivesse colocado numa gaveta ou trancado num cofre, ficaria assim só para ele. Então eu acho que esse compartilhamento do nosso conhecimento é fundamental para que todo mundo entenda aí esse mundo que é tão complicado por si só. Favalli, eu não tenho palavras para agradecer, eu faço das palavras do Farinazo as minhas, muito agradecido mesmo. Aqui o pessoal do Arte da Guerra e do História Militar em Debate, temos um grande prazer em trazê-lo mais uma vez e vamos continuar a trazê-lo, né? Independente da sua nova casa e etc., nós vamos tentar aqui de toda maneira conciliar para tê-lo sempre aqui nos nossos canais. Gente, meu boa noite para vocês, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Lá no Arte da Guerra, aqui no História Militar em Debate, né, sempre, né, como diz o nosso amigo Farinazo, sempre com responsabilidade. Grande abraço, gente. Boa noite para vocês. Tchau.